Olá, paz do Senhor, que bom! Hoje nós já estamos na lição de número 6. Para mim é um prazer muito grande estar aqui semanalmente. É uma satisfação ter cada um de vocês aqui, também semanalmente no meu canal. Para você que se inscreveu, para você que tem curtido as minhas aulas, se você ainda não curtiu, curta. É só colocar o dedinho lá no curtir e isso faz com que o YouTube sugere as minhas aulas para outras pessoas. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, compartilhe em suas redes sociais para que também outras pessoas possam ser abençoadas com a palavra de Deus. Confesso que sou muito grata a Deus por contribuir com algumas pessoas com a palavra de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, sou professora e também superintendente de escola bíblica dominical. E hoje nós vamos falar sobre um assunto também de vital importância. Comente aqui como foi sua aula de número 5. Na aula passada, se você não assistiu ainda, vou deixar um card aqui. Falamos sobre o divórcio, sobre o adultério, sobre a fornicação, sobre a prostituição, se Jesus permite ou não o divórcio dos casais. E hoje nós vamos falar, eu quero dizer que o pastor Osiel trouxe temas que são vitais, importantes para a igreja e também para a nossa vida espiritual. Muitos professores ficaram constrangidos de lecionar esta aula a respeito do adultério, mas como ensinadores nós temos que ser neutros a esse respeito e ensinar a palavra de Deus. Doa a quem doer. E hoje na lição de número 6 nós vamos falar sobre expressando palavras honestas. Ainda estamos no capítulo 5, vamos tratar todo esse trimestre do Sermão do Monte, do capítulo 5 ao capítulo 7. E hoje nós estamos em Mateus capítulo 5, versículo 33 ao 37. Às vezes nós ouvimos alguém dizer assim, pergunta para fulano se não foi verdade. Ô fulano, fala aqui, confirma aqui se não foi verdade isso que eu estou contando, essa história que eu estou contando. E por vezes nós ouvimos outras pessoas dizer, fulano estava comigo e ele pode confirmar este assunto, se ele aconteceu ou não. E às vezes perguntamos, não é verdade, fulano? Isso não aconteceu? Não falaram isso comigo? Não aconteceu isso com você? Quem nunca proferiu uma mentirinha sequer? Ah, não, eu não gosto de mentira, eu nunca menti. Eu não acredito que ninguém nunca na face da terra que não seja Jesus tenha proferido uma mentirinha sequer, ou aumentado ou diminuído um fato para sair bem na fita ou para sair de uma situação embaraçosa. Mas as pessoas que não conhecem Cristo, não têm um coração ainda circuncidado, elas muito mais mentem do que cristão. Mas, infelizmente, nós temos cristãos que a vida dele é uma farsa, que a vida dele é uma mentira e que da palavra dele, da boca dele, 90% do que ele fala, não dá para nós acreditarmos. Muitas pessoas já juraram por Deus, eu juro pela minha mãe que isso é verdade. Eu posso encontrar minha mãe seca atrás de uma porta que eu estou falando a verdade, Enfim, as pessoas fazem juramentos, as pessoas pedem que outras pessoas confirmem a história, o fato que ele está contando. Por que essas coisas acontecem? Porque a sua palavra, ela não tem peso. Não são palavras honestas. Então você precisa de alguém que confirme aquilo que você está falando. Eu vou abrir um parêntese aqui, vou contar um testemunho de quando eu era criança. Não éramos cristãos na época. E isso acontecia muito na nossa vida, E principalmente na minha vida. E quando eu era pequena, eu tinha uns 9 anos, mais ou menos. Então, assim, meus pais eram muito rígidos, E minha mãe corrigia a gente muito mesmo. Meu pai, tanto não, mas a minha mãe era muito brava. Então, para me safar de algumas situações, eu mentia muito, Muito, mas muito mesmo. E olha que eu era uma criança. Mas para me sair de algumas situações, eu preferia mentir.
Então, eu fazia esse tipo de juramento, né, para as pessoas. Eu posso encontrar minha mãe atrás da porta. Eu juro por Deus. Mas eu cruzava os dedos, né, pelas costas para que aquelas coisas não acontecessem, principalmente pela minha mãe e por Deus, né? Então, eu cruzava meus dedinhos dizendo que aquilo era tudo mentira, como se isso fosse, né, invalidar as minhas palavras. Mas um dia aconteceu uma coisa terrível comigo, né? Horrível. Eu fiquei numa situação muito difícil e olha que eu era criança ainda. E nem mesmo os meus juramentos tinham mais credibilidade, porque minha mãe sabia que eu mentia mesmo. Então minha mãe fazia, né, geladinho, chup-chup, não sei como que você conhece aí na sua cidade. Então minha mãe fazia e colocava no freezer para depois ela distribuir pra gente nessa região muito quente. Então ela fazia contadinho, né, que sucozinhos, para distribuir para cada uma de nós. E a gente não sabe quem foi lá no freezer, né, no congelador, tirou geladinho sem falar, chupou, e a culpa caiu sobre quem? Sobre euzinha. E meus juramentos nada valeu naquele dia, porque minha mãe não acreditava em mim e a culpa ficou em mim. Então eu jurei para mim mesmo que eu nunca mais mentiria. É claro, né, gente? Assim, não mentiras grandes, mas a gente sem Cristo, você continua mentindo sua vida toda, né? Você mente pro pai, você mente pro colega, você inventa, até que o nosso coração seja circuncidado e tenhamos um encontro particular com Cristo. E nós falamos que nós não vamos mentir. Se nós não tivermos Cristo em nossa vida, é muito difícil cumprir estes votos. E eu digo que o pastor Osiel, ele foi muito corajoso em abordar, né, sobre o adultério e o divórcio. E agora sobre a credibilidade dos cristãos, o calcanhar de Aquiles de muitos que se dizem crentes, né, que não têm palavras honestas. A igreja do século I, ela estava perdida no legalismo. Israel era a igreja do passado. E hoje nós somos o Israel espiritual. E eles estavam longe do ideal de Deus. Santidade e fidelidade. Jesus retoma um assunto de vital importância ainda dentro dos 10 mandamentos, né? Jesus trata aqui no Sermão do Monte sobre a lei. Os fariseus e as demais seitas daquele tempo, elas quebravam a lei de Deus, acreditando que a estava cumprindo. Depois do divórcio e do adultério, que também é quebra de juramento e comprometimento com a palavra de Deus, Jesus aborda e intensifica o segundo mandamento. Abre aspas. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Isso inclui fazer uma falsa promessa usando o nome de Deus. O nome de Deus, ele deve ser usado somente para honrá-lo, santificá-lo, respeitado. O nome de Deus, ele é respeitado por ser sagrado e ele deve ser usado apenas de maneira santa. Então, se você está usando o nome de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, de qualquer maneira, pare imediatamente. Não podemos pronunciá-lo de modo hipócrita, nem para bem, muito menos para o mal, e muito menos para nos beneficiar. Tem pessoas que usam o nome de Deus para ter benefício próprio. Se um israelita, ele jurasse falsamente e descobrisse, ele teria de oferecer um carneiro em sacrifício para perdão deste pecado. E se fosse um bem material, ele teria, além de oferecer o carneiro, devolver o bem e acrescentar 1/5 do valor deste objeto, que ou foi perdido, ou foi extraviado, ou foi morto, né, dentro das suas responsabilidades. Fazer promessas e votar aquilo que você não vai ter condições de cumprir é muito sério e perigoso para as nossas vidas. Nas Escrituras, os juramentos, eles são de 2 tipos. Aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens.
Juramentos feitos por Deus. Jurou a Abraão que todas as famílias da terra seriam benditas nele, na sua descendência, né? Na descendência de Abraão. Ele jurou que Jesus seria sacerdote eterno. Ele também jurou que no futuro Israel, Jerusalém, nunca mais daria do seu trigo e nem do seu mosto aos estranhos. Jurou o Senhor a Israel que se não obedecessem à sua voz, a tornaria em uma assolação. Jesus ele não está aqui invalidando o juramento, mas o que ele está afirmando é que precisamos ser honestos de tal maneira que a nossa palavra ela seja suficiente. Quando dissermos sim, seja sim. E quando dissermos não, seja não. Por que hoje tantos cristãos estão com seus nomes negativados? As pessoas, elas não fazem tanta questão que seus funcionários hoje sejam cristãos. Antigamente as pessoas queriam, né, alguém que cuidasse da sua casa, que trabalhasse no seu comércio, que ela fosse cristã, porque isso trazia comprometimento, confiança, saber que essas pessoas eram fiéis. Mas hoje as pessoas não fazem tanta questão, porque o seu sim, não é sim, e o seu não, não é não. Se você assina um contrato de qualquer espécie, você está dizendo sim para o que está naquele contrato. Porém, quando você descumpre este contrato, você está dizendo não. Então, o seu sim não é sim. Às vezes, o seu sim, ele pode ser um não. Está totalmente fora do padrão exigido por Jesus. Para Jesus é sim e não é não. Custe o que custar. Antigamente, um aperto de mão, ele selava um contrato. Uma palavra empenhada, ela era o suficiente. A pessoa dizia, eu vou estar lá, eu vou fazer, eu vou pagar, eu vou levar. Você podia dormir tranquilo, porque a palavra da pessoa tinha peso. Hoje, nem a assinatura de muitas pessoas tem valor. Foram os infiéis nos contratos que criaram tanta burocracia para se fechar um negócio. E Jesus ele nos avisou sobre estes tempos trabalhosos, né, de pessoas que seriam infiéis nos contratos. Ele condena o uso indiscriminado, evasivo ou leviano do juramento. Nós temos um exemplo de um voto leviano na Bíblia. Jefté, ele queria vencer uma batalha, não pensou para fazer o seu voto, fez um voto leviano, evasivo, né? Ele ofereceria em holocausto a primeira coisa que saísse de sua casa em seu encontro, se ele voltasse em paz e segurança da guerra. E ele encontra a sua própria filha. É a primeira pessoa que sai a seu encontro. Eucana, ele sabia da seriedade dos votos e ele disse a Ana, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Ela esperaria o menino desmamar e o entregaria ao Senhor. No reino de Jesus, que ele veio estabelecer a honestidade de seus membros, elimina o uso dos juramentos. Então, no reino de Cristo, esse reino espiritual em que nós estamos inseridos, não é necessário juramentos, porque a nossa palavra, ela tem que ter peso. No tópico 1, nós vamos falar sobre não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. Primeiro ponto, a lei do juramento. Como que era esta lei do juramento? No Antigo Testamento, o juramento era algo permitido, até mesmo pelo nome do Senhor, pois isso dava mais peso à palavra de quem estava jurando. Você está fazendo um juramento e você toma Deus como testemunha,
tem muito mais peso a sua palavra. Era um recurso por palavra ou ato para confirmar a verdade da declaração de uma pessoa. Carregava a implicação, expressa de castigo em caso de falha em falar a verdade. Então, se alguém fizesse um juramento e não cumprisse, a família podia cobrar aquele juramento. Ou se ele não cumprisse a promessa que ele havia feito. Nas Escrituras, os juramentos, eles desempenharam um papel importante nos julgamentos ou tribunais legais. O juramento que era feito em nome do Senhor era aceito e pronto. Você está jurando em quê? Em nome de Deus? Pronto. Não precisava nem de testemunha. Há na Bíblia muitas formas de juramento. Uma delas, levantar a mão a Deus. Foi no caso de Melquisedeque e Abraão. Colocando-se a mão debaixo da coxa. A mão era daquele quem estava fazendo o juramento, a quem o juramento seria prestado. No caso de Abraão e o seu servo Eliezer. Hoje ainda há muito deste costume de uma testemunha nos tribunais colocar a mão sobre a Bíblia. Nas profissões, estender a mão ou colocá-la no peito para fazer o juramento. Mas hoje a gente vê, mesmo nas profissões, as pessoas quebram aquele juramento de obediência e fidelidade à sua profissão. Infelizmente, muitos perderam o temor e mentem descaradamente, usando o nome de Deus. A lei enfatizou a seriedade dos juramentos. Abre aspas, não tomará o nome do Senhor em vão. E proibiu o juramento por deuses falsos quando eles entrassem na terra prometida. O juramento de Deus era por qual motivo? Se é Deus e não há ninguém acima dele que possa jurar e tenha de jurar por ele mesmo. Por que Deus fazia juramento? Se ele é Deus, se não havia ninguém em cima dele e ele tem todo o poder. Os juramentos de Deus que ele fez são afirmações solenes para o seu povo, afirmações da aliança, da absoluta verdade da sua palavra, a fim de que possam depositar confiança na palavra de Deus. O propósito do juramento é depositar confiança na palavra de quem fala. Este é o propósito do juramento, para que a palavra daquela pessoa tenha credibilidade. Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que ele diz, ele faz, e aquilo que ele decreta, ele cumpre. Quando juramos falsamente, profanamos o nome de Deus. E ele disse, não jurem falsamente pelo meu nome. Eu sou o Senhor. No ponto 2, o propósito da lei do juramento. Nós já acabamos de falar que era para que a palavra da pessoa tenha credibilidade, tenha peso. A princípio, os juramentos, eles foram dados para descobrir a verdade. As pessoas, elas tinham tanto temor a Deus que elas não ousavam em mentir em um juramento. Então, a verdade vinha à tona. Você jura por Deus? A pessoa tinha temor do nome de Deus. Então, ela confessava o seu erro. Então, era uma forma da verdade vir à tona. Tinha convicção, essas pessoas tinham convicção de que Deus sabia de tudo, mesmo os segredos mais ocultos, e seriam punidos com a transgressão deste mandamento. Foi o que Davi aconselhou para seu filho Salomão. Servir a Deus com uma alma voluntária, pois ele esquadrinha
o nosso coração. Sabe por que muitas pessoas hoje mentem, não cumprem seus votos? Porque não recebem de imediato a sentença dos seus pecados. Ele não é punido imediatamente. A graça de Deus, ela nos constrange a servir a Deus com inteireza de coração. É o amor de Cristo que nos constrange. No ponto 3. Não jureis nem pelo céu, nem pela terra. Por que não podemos? A lei ditava que o juramento era permitido e, em alguns casos, ele era exigido, como em caso do marido suspeitar que a sua mulher estivesse adulterando. Então, este juramento, ele era exigido. Jesus não está proibindo aqui de fazer juramentos desde que ele seja legal, mas adverte-nos de falar a verdade e não enfeitar as nossas conversas com juramentos. E se tudo que você falar, você precisa jurar, você precisa rever, porque suas palavras não são palavras honestas e que trazem peso para as pessoas. Se tivermos integridade, as pessoas acreditarão em você. Jesus disse, abre aspas, de modo nenhum jureis. Ele não estava dando brecha para os juramentos. Jesus não deu brecha para que um cristão faça juramentos. Ele diz, de modo nenhum jureis, salvo aqueles juramentos que são legais. No casamento, no tanque batismal, são juramentos legais. Infelizmente, muitas pessoas quebram também esses juramentos. Os judeus usavam sua engenhosidade para classificar os diversos juramentos. E geralmente perdoavam aqueles que não usavam o nome de Deus. Você fazia um juramento. E esse juramento, você não trazia o nome de Deus para esse juramento e aquilo fosse mentira, não tinha nenhuma punição. Você ficava livre desta implicação. Este pensamento sutil, ele era falso, pois Deus continua implicado quando os homens invocam os céus, quando eles invocam a terra ou mesmo Jerusalém. E até quando ele jura pela sua própria cabeça, está implicado aquele que tem poder sobre a mesma. Em Mateus, nós encontramos o terceiro ai aos escribas e fariseus, por serem condutores cegos e insensatos. Perverteram a verdade do juramento. É terrível não poder confiar na palavra de uma pessoa se ela não fizer um juramento. Eles afirmavam que juramentos feitos ao templo ou ao altar não havia obrigatoriedade de cumpri-los, porque o nome de Deus não estava. Mas se mencionavam o ouro do santuário ou a oferta do altar, tinham de cumprir. Eles escolhiam o que valia e o que não tinha valor. Jesus mostrou o absurdo deste mandamento. O céu é o trono de Deus e tudo que há nele implica o nome de Deus. A terra é o escabelo dos pés de Deus. Por conseguinte, tudo o que há na terra implica a Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E nem por Jerusalém é a cidade do grande rei. E tudo o que havia em Jerusalém implicava a Deus. Também não tornar um fio da cabeça branca em preto, porque isso implica Deus. É Ele que nos dá a vida, né? Ele que é o nosso dono. Então, Jesus, ele atinge o cerne da questão. Uma pessoa honesta, ela não tem necessidade de fazer juramentos. Um simples sim ou um simples não é suficiente.
Você acredita na pessoa. Infelizmente, tem pessoas que nos dizem e não acreditamos em uma só palavra. Marcam e não cumprem. Tiago também escreveu sobre este assunto e ele mostra a responsabilidade de sermos sinceros. Que nossos relacionamentos eles sejam movidos pela honestidade e pela sinceridade. Não podemos invocar a Deus, jurar pelos céus, para se referir a Deus e garantir a nossa aparente sinceridade. Se eu arrolar a Deus como testemunha em uma questão de falsidade, para que ele seja cúmplice desta mentira, nos tornamos inimigos de Deus. Em todos estes elementos envolvidos, Deus está presente. Céu, terra, céu, Jerusalém, eu mesma, Deus está implicado em todas estas coisas. Então você pensa que não está jurando por Deus, mas Deus está implicado em todas as coisas. Então, estes juramentos, eles teriam de ser cumpridos. Não pode haver engano e mentiras em nossas palavras. No segundo tópico, nossas palavras devem ser sim e não. Se não está sendo, precisamos de mudança. Porque o que passar disso é de procedência maligna. No ponto 1, como deve ser o nosso falar? O que se fala é valioso e diz muito de quem somos. Encontramos demais marido que mente para a esposa e esposa que mente para marido, pais que mentem para filhos e filhos que mentem para pais. A mentira para muitos é cultural e não traz nenhum prejuízo moral ou eterno para as pessoas. Que é uma mentirinha, não tem problema. Nós devemos nos policiar para não mentirmos. Isso é prejudicial para a nossa imagem e também para a nossa vida. Pedro, ele negou Jesus e isso inclui a mentira. Ananias e Safira mentiram e tiveram um triste fim. Jesus diz que nós podemos ser justificados pelas palavras. Com juramento ou sem juramento, deve haver verdade e sabedoria em nossas palavras. Não há padrão duplo em nossas palavras. Ou você fala a verdade, ou você fala mentira. A verdade dita uma única vez, ela não machuca as pessoas. Homens que costumam mentir sobre dinheiro, mulheres sobre o que comprou escondido do seu marido e filhos sobre o que eles fazem, longe dos olhos dos pais. Às vezes, quando nós somos sinceros com as pessoas, nós somos mal interpretados. A verdade faz parte da vida daqueles que fazem parte do reino de Deus. No ponto 2, o sim e o não na vida de Paulo. Vamos trazer para a nossa vida pessoal. Você fez uma promessa a seu filho, mas no meio do caminho aconteceram situações que te obrigaram a não cumprir tal promessa. Isso é um desafio em nossas vidas. A princípio você queria dizer sim, mas com os percalços você teve que dizer não. Assim foi na vida de Paulo e ele foi condenado por muitas pessoas. Ele fez plano de visitar os irmãos da igreja de Corinto, porém, por diversas vezes, fora impedido e as coisas não saíram como planejado. E foi a razão de terem feito graves acusações a seu respeito. E Paulo então refuta-os dizendo que ele não era o tipo de pessoa que dizia sim, quando na verdade ele queria dizer
Não. Você conhece alguém assim? Tem gente que ele não irá ao encontro e ele diz: sim, pode me esperar que eu vou. Tá na cara dele que ele está mentindo. Quando o sim dele é não. Nós já sabemos que o sim dele é não. Assim como Paulo invoca a Deus como testemunha de suas sinceras intenções e que Deus o conhecia, devemos ter ciência do mesmo modo que ele também nos conhece. Fora um imprevisto, do mesmo jeito que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Paulo estava dizendo que também encontraria um jeito de cumprir a sua promessa e iria visitá-lo. Assim também nós devemos crer nas promessas de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. No ponto 3, o que passar disso é procedência maligna. Uma pessoa que precisa fazer juramento, devemos correr dela, pois não é de confiança. Deus quer que sejamos sinceros, honestos em nossas palavras e nas nossas ações. Que sejamos transparentes em nossos relacionamentos. Uma pessoa desacreditada é muito triste. Por isso, é decorrente as inverdades ditas por ela. Isso é decorrente das inverdades. Quando uma pessoa perde a credibilidade, é porque ela é uma pessoa que não fala a verdade sempre. E aquela pessoa que vive mentindo, ela tem por pai o diabo. Ele é mentiroso desde o princípio. Mentiu, enganando a Eva. Ele é homicida desde o princípio. Incitou Caim para matar o seu irmão Abel. A mentira, ela tem de ser um acidente de percurso, como outro pecado qualquer. E não vivermos na prática da mentira. Quando não aceitamos a exigência da palavra de Deus, nós não somos de Deus. No reino de Jesus, não é necessário juramentos. A nossa palavra, ela deve ser suficiente. No tópico 3, nós vamos falar sobre honestidade com nossas palavras. É uma lição de reflexão para as nossas vidas. No ponto 1, a palavra honestidade. O que as pessoas dizem a seu respeito? Honestidade é virtude e faz parte do nosso caráter. Existem pessoas que vêm para Cristo e não deixam que o Espírito Santo mude o seu caráter. E por este motivo, temos crentes desonestos na igreja. Desonestos em seus negócios, desonestos em suas palavras. Não há sinceridade em suas palavras. Compram e não pagam, pegam emprestado e não devolvem, prometem e não cumprem. Do hebraico, o termo yashar é reto, honesto, correto, direito, plano. Jó foi descrito como um homem honesto. Em Atos, Cornélio é descrito por Deus como um homem reto, honesto. Se somos honestos e retos, não podemos permitir que saiam palavras desonestas e mentirosas de nossas bocas. No ponto 2, é possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? A resposta é sim. Desde que sejamos regenerados e deixamos o Espírito Santo transformar o nosso caráter. Tem gente que vem para Cristo e ele continua o mesmo mentiroso de sempre. A mentira, ela não é aceita em nenhuma causa, nobre ou não. Ela não acha guarida no reino de Deus. Nós não podemos usar de meias verdades, através das quais grandes mentiras
têm sido ditas. Quando mentimos, nós somos influenciados pelo maligno. E quando prezamos em falar a verdade, somos influenciados por Cristo, que é a verdade. Se estamos em Cristo, não pode haver engano e mentiras em nós. Nosso falar deve ser sim ou não. No ponto 3, dando testemunho. Uma pessoa honesta, ela revela dignidade de caráter. Procede rigorosamente dentro das regras. O verdadeiro cristão, ele procura ser honesto no que fala, no que promete, no que vende. Quando vai vender algo, seja honesto em seus negócios. Se a coisa é boa, ela é boa. Mas se ela não é boa, não minta para as pessoas. Você tem um nome a zelar, né? Nós temos nosso nome e carregamos sobre nós, né, o nome de Deus. Então, não seja desleal em seus negócios. Vai vender o carro não está bom, você vai dizer que o carro é bom, você vai enganar as pessoas. Você vende um produto estragado, você vai dizer que esse produto é bom, sendo você cristão. O que as pessoas vão dizer de você, da igreja que você congrega e do nome de Deus que carregamos, né, sobre nós? A Bíblia nos adverte a não mentirmos uns aos outros, pois nós já nos desvestimos do velho homem. A nossa conduta deve inspirar pessoas. Devemos conservar a verdade no nosso coração e na nossa conduta. Se dissermos a verdade em todo o tempo, não precisaremos nos apoiar em juramentos. João tinha alegria em saber que seus discípulos andavam na verdade. A nossa verdade, ela não precisa machucar as pessoas. Por isso devemos pedir ao Espírito Santo graça e sabedoria para respondermos com mansidão. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, que o Espírito Santo me fale em nossos corações, que ao final desse trimestre sejamos pessoas diferentes, tenhamos o nosso caráter mudado, a nossa conduta mudada e o nosso olhar espiritual voltado para a palavra de Deus. Se você gostou desse comentário, dá um curtir aqui, compartilhe em suas redes sociais, se inscreva no meu canal. Se não está recebendo as minhas aulas semanalmente, desative o sininho das notificações e ative outra vez. Quero mandar um forte abraço para todos vocês. Que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, continue abençoando a sua vida, o seu ministério. Você que não é professor e está aqui, que Deus também continue te dando graça e entendimento na palavra de Deus. E eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, então.